Vamos lá então para a leitura da palavra, Salmo número 90. Assim está escrito, a boa palavra de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dois versículos que servirão como base da nossa meditação nesta noite. Queridos irmãos, amigos ouvintes que estão me acompanhando, que estão me assistindo, o Salmo 90 foi escrito por Moisés, ou é uma oração de Moisés. É o salmo mais antigo, segundo os estudiosos. Moisés, 2000 e poucos anos depois de Adão, ele teve grandes experiências com Deus e já no final da sua vida, ele sendo um homem experiente, que viu muito o agir de Deus, o trabalhar de Deus sobre a nação de Israel, ele faz esta oração e essa oração fica registrada no cânon sagrado e hoje serve de fonte de inspiração para nós e também retrata algumas verdades que estão implícitas no texto e que nós falaremos a partir de agora. Se nós estudarmos de uma forma teológica os Salmos, você vai encontrar que do Salmo 90 até o Salmo 106, são salmos que incluem orações, súplicas, por causa dos opressores que oprimiam Israel, e também são cânticos de louvor a Deus, de reconhecimento da grandeza de Deus, e direcionando Deus como rei, como dominador de todas as coisas. Na realidade, o povo de Israel, eles viveram uma história de altos e baixos, de lutas, de guerras e de batalhas, e a história nos mostra como que Deus cuidou da nação de Israel. E esses salmos nos lembram que, assim como Israel, nós devemos confiar em Deus e também reconhecer Deus e dar a Ele a devida glória, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso. Moisés, ele faz uma declaração: Senhor, referindo ao próprio Deus, Tu tens sido. Isso implica que ele faz uma análise, ou ele fez uma análise da sua história de vida. Além da sua história de vida, ele fez uma análise de toda a história do povo de Deus, desde Adão, os patriarcas, que na ocasião a história ela era repassada de forma verbal, tinha muito peso isso, porque era passada a história de pais para filhos, e esse era tornou até um mandamento que os pais tinham que contar as histórias para os seus filhos de todos os feitos que Deus tinha feito. E Moisés, analisando todo esse currículo, todos esses acontecimentos, ele já no final da sua vida, ele chega à conclusão precisa: Senhor, o Senhor tem sido, de fato, o nosso refúgio de geração em geração. Partindo do princípio que muitos explicam que a geração, segundo os costumes judaicos, girava em torno de 40 em 40 anos, considerava-se uma geração. Moisés aqui então, ele já estava com seus 120 anos, praticamente, e ele viveu seus primeiros 40 anos no Egito, e ele soube da sua história que Deus o preservou desde que ele nasceu. Porque quando ele nasceu, havia uma ordem do faraó, na época, que todo garoto primogênito, filho de Hebreia, que era dos hebreus, tinha que ser morto, exterminado.
Moisés foi preservado por Deus durante o seu nascimento. Então ele, por um milagre, ele escapou da morte e foi viver no palácio, porque a filha de Faraó o achou nas águas do rio, quando a sua mãe o tinha depositado dentro de uma cesta, porque ela não queria ver a morte do seu filho. E Moisés cresceu no palácio. Então, seus primeiros 40 anos, ele percebeu que Deus tinha cuidado dele desde a sua gestação, desde o seu nascimento, o seu crescimento. Depois de 40 anos que ele estava no Egito, Moisés então foi para uma região deserta, região de Midian, lá na região próxima ao Monte Horebe. Lá ele casou, constituiu família, foi apacentar ovelhas, e lá ele então viveu mais 40 anos, e ele teve uma visão ao final de 40 anos, já com 80 anos, quando Deus falou com ele para que ele fosse até o Egito, falasse com Faraó, para libertar o povo de Israel do Egito. Então ele teve a segunda experiência com Deus, porque Deus cuidou também dele nesse período. Esse período de anonimato, esse período de região deserta, mais sozinho no campo, cuidando das ovelhas. Mas ele teve grandes experiências com Deus ali, ao ponto que Deus falou com ele. E o escolheu para fazer uma grande obra, liderando o povo de Israel na saída do Egito. Quando ele sai do Egito com Israel, ele fica mais 40 anos no deserto. E aí sim, ele notou e percebeu o cuidado de Deus com aquela geração. Então, Moisés tinha experiências de sobra para dizer: Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Porém, se nós voltarmos um pouco no tempo, na história, nós vamos perceber que desde os dias primórdios, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, houve ali um cuidado de Deus com seus filhos, com seus escolhidos, e o Senhor sempre foi um refúgio para os que nele confiam. Quando os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, nós sabemos que Deus não os abandonou ao léu da sorte. Mesmo eles pecando contra Deus, transgredindo as leis de Deus, o texto nos fala que eles foram expulsos do jardim, sim, mas o próprio Deus preparou para eles vestimenta, o próprio Deus direcionou eles como que eles iriam viver a partir de então, e o próprio Deus traçou um plano de redenção e de resgate para toda a humanidade descendente de Adão e Eva. Nós sabemos que nos dias de Noé, uma geração posterior à de Adão, nós sabemos que os homens, quase que na sua totalidade, se esqueceram de Deus, saíram fora do propósito de Deus, a malignidade entrou no homem, a maldade entrou no homem, porém, Deus não abandonou aqueles que nele confiam, e sempre confiou. A Bíblia diz que Deus viu em Noé um homem justo, um homem temente, um homem que confiava em Deus, e Deus o escolheu, e através das águas do dilúvio, Deus tratou com aquela geração que foi destruída, mas Deus preservou Noé e a sua casa, Noé e a sua família. Então Deus foi o refúgio para Noé, a sua casa e a sua família. E olha, irmãos, já de princípio eu quero afirmar para você, irmão, que está me ouvindo, nós sabemos que paira sobre nós uma grande destruição, onde nesse período pandêmico muitas famílias têm sido nocauteadas com as doenças e até com a morte, tem batido em muitas portas. Momento de grandes perdas nós temos vivido. Mas assim como Deus preservou a família de Noé e a sua casa, aquela geração foi destruída, mas a geração de Noé, os seus descendentes não foram. Acredite, se você puder agora receber essa palavra que eu vou ministrar,
o mesmo Deus que livrou Noé, que protegeu Noé, que lhe direcionou ao preparo de uma arca para a salvação da sua família, é o mesmo Deus. Toma posse da palavra de Deus nesta noite, porque assim como Deus livrou Noé das águas do dilúvio, Deus pode livrar a sua casa e a sua família, e você passar por esse momento pandêmico, louvando, exaltando e adorando o nome do eterno e poderoso Deus. A Bíblia nos fala então que quando passou-se a geração de Noé, e veio então depois a geração dos patriarcas, Jó, Abraão, Isaque, Jacó, nós vemos a bênção de Deus na vida dos patriarcas. Nós vemos, mesmo na história de Abraão, nos momentos de maior dificuldade, não faltou o refúgio de Deus para Abraão e seus descendentes. Não faltou o recurso de Deus e a bênção de Deus para Isaque e os seus descendentes. E assim sucessivamente, Jacó e os seus filhos, a geração de José. Na época de José, todo o mundo quase sofreu uma grande fome. E nós sabemos que o Egito foi próspero, não pela capacidade dos faraós, mas pela liderança e pela capacidade que Deus deu ao seu filho, ao seu patriarca, chamado José. Deus foi o refúgio daquela geração, através de um homem que a Bíblia fala que tinha o Espírito de Deus na vida, através de um homem que era dotado de uma capacidade de Deus, através de um homem que desde jovem, desde garoto, Deus tinha lhe dado sonhos, que Deus tinha o escolhido para reinar, para dominar, para presidir, para governar. O tempo passou, José passou pela cova, José passou pela prisão, mas Deus foi o refúgio de José, e chegou o tempo dele assentar no trono, e através da sua liderança, do seu governo, todo o Egito e nações ao redor do Egito foram beneficiados com o governo de José, um homem escolhido por Deus. E nós poderíamos discorrer a história e vendo o refúgio de Deus sobre o seu povo. Nos dias de Davi, nós vemos como que foi abençoado a nação de Israel. Houve prosperidade nos dias de Davi, houve prosperidade nos dias de Salomão, seu filho, aonde a nação de Israel cresceu, avançou. A história nos diz que nos dias de Salomão foi tão grande a bênção de Deus sobre Israel, que vinham pessoas, reis, autoridades de todas as partes conhecidas para conhecer a grandeza, a administração, a sabedoria, a prosperidade que Deus deu para Salomão, um homem que foi escolhido e que se entregou na mão do eterno Deus. Nós podemos ver também, acompanhando a história, quando Israel ficou no cativeiro por um período de 70 anos. A história nos diz que mesmo no cativeiro não faltou o cuidado de Deus com Israel. Deus preservou eles no cativeiro, e aos estudantes da Bíblia sabem que mesmo no cativeiro, Israel prosperou. Houve prosperidade, tanto é que quando eles voltaram, depois de 70 anos, para reconstruir os muros, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, foi num tempo recorde, que eles conseguiram tal façanha, porque eles não perderam o ânimo nem a coragem, porque eles viram que de fato Deus os sustentara. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Moisés sabiamente fez uma conclusão precisa. Ele retrata aqui um lado, uma face de Deus. Ele retrata aqui um perfil de Deus, que eu quero trabalhar com os irmãos nesta sexta-feira, nesse estudo, sobre esta expressão. Ele diz: Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração, de tempos em tempos,
o Senhor tem sido o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor eterno. Queridos irmãos, percebam que o povo de Deus, durante o seu percurso, nunca esteve precisamente isento de problemas, de batalhas, de guerra. Eles nunca tiveram isentos, eles nunca foram blindados dos ataques dos inimigos. Eles nunca ficaram precisamente, não, blindados, não. Eles sempre enfrentaram esses desafios. É só você ler a história bíblica, mesmo sendo o povo de Deus. Até para tomar posse da terra nos dias de Josué, nós sabemos o quão difícil foi. Tiveram que lutar, sim. Tiveram que batalhar, sim. Foi um grande desafio. Tanto é que o salmista fala que se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor, os inimigos os teriam engolido vivo. De tantos inimigos que Israel tinha. Mas o triunfo maior de Israel é que eles não estavam isentos das lutas, das batalhas, mas nunca lhes faltara o refúgio de Deus quando eles clamavam ao Deus do céu. É nítido, é claro, lendo a história dos reis, lendo as crônicas de Israel, lendo os livros históricos, você vai perceber com muita notoriedade, que quando aquele povo clamava, quando ele suplicava, havia uma manifestação favorável de Deus para aquele povo. Que mesmo nos momentos mais difíceis, quando Deus estava tratando com eles, que Deus permitia talvez a dificuldade, a escassez, até o cativeiro, mas Deus nunca os abandonara. Deus sempre esteve com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu quero traçar aqui um paralelo com a nossa atualidade. Nós vivemos dias difíceis, dias de insegurança, dias de instabilidade, dias de preocupação, dias de medo, em que a mente humana ela está sendo bombardeada todos os dias com notícias, com acontecimentos que nós não estávamos tão acostumados há 1 ano e 4 meses atrás. Mas de lá para cá parece que o mundo virou de cabeça para baixo, as potências do nosso planeta se abalaram, porque as pessoas de fato estão vivendo isso. E isso é muito claro quando você vê autoridades falando, cientistas falando, políticos falando, sociólogos falando, pessoas comuns falando. Sempre há uma preocupação no ar e uma insegurança no amanhã. E nós, como povo de Deus, como igreja, nós ainda estamos na terra. E como cidadão da terra, nós também sofremos esses efeitos, essa negatividade, esses problemas que nós estamos inseridos. Se a cidade está em lockdown, nós também estamos. Se o mundo está em pandemia, nós também estamos. Porém, queridos irmãos, nós temos que ficar firmados na palavra. Porque assim como Moisés afirmou que Deus foi o seu refúgio de geração em geração, na atualidade não é diferente. Nós podemos fazer a mesma afirmação. Senhor, nós estamos em pandemia, mas o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis de insegurança, mas o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, os dias são maus, os dias são de trevas, mas o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. De tempos em tempos, o Senhor é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que eu estou falando aqui para várias gerações. Há irmãos anciãos aqui que têm 40, 50 anos de fé e sabem que 50, 60 anos atrás era uma batalha. Também passaram por problema, por dificuldade, por escassez, mas venceram, chegaram até aqui e têm experiências de sobra para falar. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus cuida do seu povo. Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor.
mas há uma geração nova que talvez não tem grandes experiências com Deus, e talvez possam estar preocupados, podem estar perdendo o sono, podem estar com aquela dificuldade em compreender o que vai ser amanhã. Olha, vamos olhar para a palavra e para o testemunho dos heróis da fé. O Senhor Deus continua sendo ainda o nosso refúgio de geração em geração. Louvado seja Deus. Não pensa que a pandemia diminuiu o poder de Deus. Deus nunca altera, Ele é imutável. O mesmo poder que você olha que Deus teve lá no passado para abrir o mar vermelho, para enviar o dilúvio, o mesmo poder que Ele teve para guardar Israel, cuidar do povo 40 anos no deserto. Quando você vê todos os grandes milagres da Bíblia, escute bem, Deus não alterou em nada, Ele é o mesmo. Nada altera a essência do nosso Deus, Ele é imutável. Continuemos acreditando nesse Deus que é poderoso. Louvado seja Deus. Não queira questionar a soberania de Deus. A soberania de Deus é a mesma. Deus é soberano e está sobre tudo e acima de tudo. Porque nos momentos de dificuldade nós somos tentados a questionarmos Deus. Mas aonde está Deus nessa pandemia? Que muitas pessoas estão morrendo. Quanta gente boa que estão partindo para a eternidade nós estamos perdendo. Olha, Deus continua no mesmo lugar. Ele continua sentado no seu trono. Ele continua presente aonde o invoca. A essência dele não mudou. Porque alguém pode questionar onde estava Deus quando as pragas caíram no Egito, 10 pragas e bombardeou o Egito. Ele estava no mesmo lugar. Então as pessoas podem questionar Deus. Deus, aonde o Senhor está? Ele está no mesmo lugar. Ele está assentado no seu trono. Ele é onipotente. Isso não altera nada. O que nós estamos vivendo são acontecimentos preditos de forma muito clara nas Escrituras dos últimos tempos, tempos difíceis. Então isso não alterou nada a essência do nosso Deus. O meu desafio hoje é para você continuar acreditando nesse Deus que é o nosso refúgio de geração em geração. Irmãos, nunca duvide do cuidado de Deus. Nunca duvide da proteção de Deus. Eu afirmei recentemente nesse altar aos irmãos que aqui estavam. A Bíblia nos diz que Deus diz que jamais nos deixará e jamais vai nos desamparar. Nós podemos sofrer sim, nós podemos sofrer perda sim, mas jamais seremos desamparados por Deus. Jamais faltará a presença de Deus. Porque às vezes o que é perda para nós aqui na terra é ganho no céu. Então se você for tentado a querer questionar, duvidar de Deus, não faça isso. Mas faça a mesma declaração que Moisés fez. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele fala que antes que os montes nascessem, antes que Tu formasse da terra o mundo, sim, olha, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então Ele é Deus, Ele é soberano. Pastor, mas nós estamos perdendo vidas. Irmãos, estão matando o corpo, a alma. O Covid mata o corpo, mas não mata a alma, não mata o espírito. Nós sabemos que muitos irmãos nossos, eles estão mudando de endereço. Estão deixando essa terra, deixando esta igreja aqui, militante, que milita, que batalha, estão sendo transportados para a eternidade, para o céu de glória, para o paraíso, e lá fazendo parte já da igreja gloriosa, a igreja vencedora, que venceu, louvado seja o nome do Senhor. Então não é momento de nós desanimarmos. Se já chegamos até aqui, vamos em frente, vamos batalhando, vamos caminhando, vamos orando na fé, vamos unidos, vamos crendo, vamos jejuando, vamos meditando na palavra, vamos continuar adorando e celebrando. Deus é Deus de eternidade, e jamais deixará de ser Deus. Jamais. Não é a circunstância que vai nos afastar de Deus. Não, não.
O lockdown pode nos afastar desse templo aqui. O lockdown afastou os irmãos desta casa, desses bancos, mas não afastou você da presença desse Deus que é eterno. Inclusive você pode sentir Ele aí na sua casa, onde você está agora. Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração é que Deus manifeste agora na sua casa, que você sinta a paz de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus. Verbalize aí um momento de adoração e de glorificação. Deus é o mesmo e Ele está lhe contemplando. Tudo os olhos de Deus vê. Ou você acha que Deus está aquém de tudo, está lá no céu, se esqueceu de nós? Não, Deus não dorme. O salmista fala, não dormitará o guarda de Israel. O Senhor abençoará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para todo sempre. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Louvado seja o teu nome. Interessante que nesse Salmo 90, Moisés exalta a grandeza de Deus. Porém, ele demonstra a fragilidade do ser humano. Se você ler o verso 3, fala assim, ó, tu, Deus, reduz o homem à destruição. Isso implica dizer que é uma permissão de Deus. Porque o homem tem um livre-arbítrio. E isso é comum acontecer. Isso é comum acontecer. Jeremias já falava do que se queixa o homem. O homem se queixa dos seus próprios pecados. Então os homens vivem nesse planeta Terra livres para escolher a Deus ou rejeitá-lo. E nós sabemos que o homem, por mais que ele luta, ele é um homem limitado. Então Moisés está exaltando a grandeza de Deus e aqui apresentando a fragilidade do homem. Tanto é que quando ele fala sobre essa grandeza de Deus, essa imutabilidade de Deus, ele chega a dizer que 1000 anos para Deus é como o dia que passou ontem, é como a vigília da noite. Então a nossa mente humana, ela não tem a dimensão para alcançar a grandeza desse Deus. Mas nós podemos experimentar o seu cuidado, quando nós declaramos a nossa fé, a nossa confiança nele. Inclusive, Moisés chega a dizer que a duração da nossa vida é 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. E ainda com muito enfado e muita canseira. Porque o tempo vai passar, todos nós vamos voar um dia em rumo ao infinito. Porém, quando nós declaramos essa confiança em Deus, quando nós declaramos essa dependência de Deus, quando nós reconhecemos Deus em seu devido lugar, Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Aí o texto nos fala, no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Louvado seja o nome do Deus eterno. Então, queridos irmãos, olha, a eterna natureza de Deus, do seu poderio, da sua grandeza, é contrastada com a fraqueza do ser humano. Porém, quando o ser humano reconhece a grandeza desse Deus e entrega a sua vida, o seu plano, os seus propósitos, tudo na mão dele, há sim um cuidado de Deus para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Há sim um olhar de Deus para as nossas vidas. Seja glorificado o nome do Senhor. Por isso que o Salmo hoje, lido por nós, nos leva a ter esse reconhecimento. E quando nós pegamos a palavra, a expressão, o Senhor é o nosso refúgio, dá-nos a ideia de um local onde nós podemos nos esconder, podemos nos refugiar. É quando vem uma grande chuva e você se refugia dentro de uma casa. É quando você, vamos pegar Israel, que está em guerra, quando soa a buzina muito forte, está vindo um míssil inimigo,
eles vão para as casas, os locais de proteção, e ali eles ficam guardados, protegidos. O refúgio está falando isso. Aquele local que você se abriga até passar a tempestade, até passar os vendavais. Então hoje, queridos irmãos, eu quero afirmar para os irmãos que estão me acompanhando, você que está me vendo, faltam leitos nos hospitais, caos na saúde, falta um planejamento duradouro, preciso e eficaz. Mas o nosso Deus continua sendo o nosso refúgio. Não faltará a presença de Deus na sua casa, continue orando. Não faltará o refúgio de Deus sobre a sua vida, continue crendo nele. Continue acreditando nele. Mesmo diante da morte, continue crendo, confiando nesse Deus, que é o nosso refúgio. Nós podemos fazer aqui menção do Salmo 46, que logo no verso 1 nos traz a mesma linha de pensamento e a mesma declaração, quando aqui os filhos de Corá, uns falam os filhos de Coré, ou os filhos de Corá, um grupo de jovens, eles entoam um cântico, e eles dizem: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, quando bem presente na hora da angústia. Clame que Deus lhe ouve, clame que Deus lhe responde, clame que Deus não desampara os seus filhos. Eu vou além, a mesma palavra aplicada para Israel, quero aplicar para a sua vida. Pode uma mãe, pode uma mulher esquecer do filho que alimenta, que cuida, todavia o Senhor Deus não esquecerá de ti. Continue crendo, continue acreditando, continue tendo a confiança nesse Deus. Louvado seja Deus, que é o nosso refúgio de geração em geração. Eu louvo a Deus que eu tenho uma mãe de 86 anos, que ela creu, acreditou nesse Deus, e durante a sua vida, Deus foi o seu refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho meus 51 anos, e sempre professo isso, que Deus tem sido o meu refúgio. E eu louvo a Deus que eu tenho 2 filhos, 12 e 20 anos, e eles também vêm professando isso, que Deus continua sendo o nosso refúgio de geração em geração. Então, acredite, confie nesse Deus, o seu poder não mudou, nada altera o poder de Deus. Já morreram 400 mil no Brasil, isso não alterou o poder de Deus. Ele continua sendo Deus, assentado no seu trono, sendo todo poderoso, sendo todo onipotente. Confiemos nele, continuemos orando a ele, clamando a ele. Nós vamos continuar declarando: Senhor, independente do que nós estamos vivendo, o Senhor continua sendo o nosso refúgio de geração em geração. Tu és Deus para sempre, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E há uma declaração bíblica que diz que passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Portanto, irmão, irmã, continue crendo, continue acreditando nesse Deus que é imutável, nesse Deus que de fato é o nosso refúgio de geração em geração. Então você pode agora verbalizar esta palavra. Você pode agora olhar para cima. Você pode agora, quando você for orar, sua próxima oração, você pode verbalizar esse texto. Você pode agora pontuar com muita firmeza, falar assim: Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Louvado seja o nome de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E que o Espírito Santo possa melhor falar, clarear essa ideia bíblica
na sua mente e no seu coração. Façamos agora o nosso momento de oração e de clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos muitas mensagens que chegaram para nós, irmãos que pontuaram necessidades inúmeras, diversas. Nós vamos estar orando agora e pedindo que Deus continue lhe abençoando. Se você puder orar comigo, vamos agora elevar nossa voz em oração e falarmos com esse Deus poderoso, maravilhoso, a quem nós servimos. Pai Celestial, eu oro agora com meu irmão, com a minha irmã. A semelhança de Moisés, nós também queremos fazer a mesma declaração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes de todas as coisas, Tu és Deus de eternidade em eternidade. E nada diminui o Teu poder. Por isso que nós continuamos clamando a Ti. Nós continuamos entregando nas Tuas mãos. Quero entregar nas Tuas mãos todos aqueles irmãos e irmãs que elencaram vários pedidos de oração. Aqueles que ficaram linkados conosco, que estão precisando de uma bênção, de um milagre, de uma ação do Senhor. Meu Pai Celestial, eu não posso estar presente no lar dos Seus filhos. E nós estamos vivendo um momento de lockdown, distanciamento social preciso, imposto. Mas o Senhor pode agora visitar esta casa ou manifestar o Seu poder nesta casa. Que haja paz, segurança, que haja prosperidade, que haja saúde, que haja livramento e proteção do Senhor sobre esta casa, sobre esta família. Em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão precisando de um refúgio agora, manifesta esse refúgio na vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão, Senhor Deus, debilitados e precisando de um agir do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre esta casa e ministrar sobre esta casa. Que a sua família, que a sua casa, que o seu lar seja abençoado, em nome de Jesus o Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração e o seu sentimento, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim eu oro e assim eu agradeço. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. E graças a Deus.